Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que pega, acho que a maioria das pessoas, é algo que eu me trabalhei muito, e às vezes a gente acha que a dependência emocional, ela vem só ali do relacionamento, e na verdade é uma questão, a dependência emocional, ela se reflete em várias outras áreas da nossa vida, que muitas vezes a gente nem percebe. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês vários exemplos, para que vocês possam ir ampliando essa visão e entendendo melhor como que essa dependência emocional age na nossa vida, o que precisa ser feito para mudar, né? E também vamos fazer aqui no final o teste de crenças para entender quais são os programas, as crenças inconscientes que podem estar impedindo você de sair dessa situação de dependência emocional, tá? A dependência emocional, ela é como se fosse uma armadilha, né? Que ela deixa o nosso coração, o nosso sentimento preso, né? Os nossos sentimentos, nossas decisões. Por quê? Porque ela cria laços que são muito difíceis da gente romper e que muitas vezes nascem de experiências antigas, né? De inseguranças, de carências e que acabam fazendo a gente buscar no outro a confirmação de quem nós somos, do nosso valor, né? Então, nessa pílula a gente vai entender de forma prática, vou trazer vários exemplos práticos aqui para você, como que você pode se libertar dessa dependência emocional, tá? E abrir espaço para relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Então, em cada ponto a gente vai explorar exemplos do cotidiano para que você possa reconhecer quais deles estão acontecendo aí na sua vida, no seu dia a dia, e para que você veja também como que é possível transformar, mudar essas áreas através do autoconhecimento, através da sua cura, né? Da cura daquilo que precisa ser transformado, reprogramado, trabalhado, e como você pode mudar também tudo isso através do programa Despertar da Co-Criadora, que é estruturado justamente para trazer todas essas curas. No caso da dependência emocional, lá dentro tem uma temporada que é exclusiva de dependência emocional. A gente trabalha só questões de dependência emocional, que inclusive, exclusivamente, eu vou estar liberando algumas temporadas do programa para serem vendidas avulsas para vocês, tá? Nesse mês do Black November, que na verdade o nosso é o Light November, novembro de luz. Então, caso você esteja vendo a gravação, verifique se está disponível a imersão. Então, você pode adquirir a imersão saindo da dependência emocional hoje por R$ 97, tá bom? Super acessível. Então, vamos lá começar a nossa aula agora. Eu quero te ajudar a reconhecer quais são as suas necessidades emocionais. Sim, porque nós temos muitas necessidades emocionais. Só que quando a gente não sabe quais são essas necessidades, inconscientemente, a gente acaba espelhando ela nas outras pessoas. A gente acaba buscando nas outras pessoas essas necessidades emocionais, né? E isso traz um desequilíbrio aí para nossa vida, que acaba fazendo a gente se tornar muitas vezes presente demais que eu falo. A gente acaba abrindo mão da nossa vida, você está falando disso com a Flávia agora há pouco, a gente acaba abrindo mão da nossa vida pelo outro, de tanto que o nosso emocional, a nossa cabeça, a nossa mente fica voltada para o outro, né? Dentre várias outras coisas. Então, por exemplo, a gente que tem uma necessidade de falar com a outra pessoa ao longo do dia, perguntando o que a pessoa está fazendo, pedindo garantias de que essa pessoa realmente ama a gente, né? De que essa pessoa realmente... assim, a gente às vezes não vai falar isso diretamente, mas é como se o tempo todo a gente precisasse ficar sentindo aquela validação da pessoa, né? Para eu me sentir segura de que a pessoa não vai me deixar, de que a pessoa não vai me rejeitar, para eu ter essa certeza de que a pessoa realmente me ama. Mas não basta a pessoa falar ou agir conforme. É como essa carência, ela vem de outras questões emocionais, que são as raízes. Isso que eu estou fazendo aqui com o parceiro, eu estou só refletindo, somente espelhando algumas raízes, alguns bloqueios, algumas crenças limitantes que eu carrego dentro de mim já. E eu acabo espelhando isso nos meus relacionamentos. Então, esse tipo de comportamento, embora ele possa parecer uma demonstração de afeto, somente uma demonstração de afeto, na verdade, ele está escondendo uma necessidade minha interna que ainda não está resolvida. E a gente acaba buscando isso no outro, buscando essa segurança emocional no outro. Só que ela precisa ser cultivada em mim, porque não existe segurança quando eu dependo do outro. Não existe segurança quando eu dependo do outro para ser feliz, não existe segurança quando eu dependo do outro para me aprovar, não existe segurança quando eu dependo do outro para ser feliz, para me sentir amada. Então, isso coloca a nossa
nossa vida na mão da outra pessoa. E olha quanto a gente fica suscetível. E é claro que a gente não faz isso por escolha própria. Como eu disse, isso é só um reflexo de questões que estão lá no meu subconsciente, né? E tem também outra situação que é muito comum, que é quando a gente acaba se anulando para viver a vida do outro, né? A gente, como eu disse no começo, a gente coloca muita energia, coloca toda a nossa atenção e a gente acaba muitas vezes esquecendo na nossa própria vida, priorizando o outro. Tamanho é o medo de perder, ou naquela dependência. Por mais que conscientemente às vezes eu aqui, né? Mas quando eu estou nessa busca, nessa sede de tempo todo, de fazer tudo pelo outro, muitas vezes mudar as minhas opiniões pelo outro, mudar os meus gostos, os meus hobbies pelo outro, deixar de fazer coisas que eu gosto. Muitas vezes até muda a forma de me vestir para agradar o outro, para agradar o parceiro. Então, assim, como que isso vai ser um relacionamento sustentável e equilibrado? Não tem jeito, porque uma das regras, né, da felicidade, que para a gente poder ser feliz, a gente tem que poder ser nós mesmas. Então, eu tenho que poder me sentir no direito de ser eu mesma e principalmente também de me sentir merecedora, de ser aceita como eu sou e não ficar me mudando para poder encaixar. Eu tenho certeza que muitas de vocês vão concordar comigo. Quantas vezes a gente não já mudou por outra pessoa e mesmo assim a pessoa depois foi embora? Já vi muito disso acontecer. Então, isso não é uma garantia de nada. A gente mudar, abrir mão de quem a gente é para poder agradar o outro, para poder aumentar a chance do relacionamento dar certo, porque isso não se sustenta. Por quanto tempo a gente consegue ficar engolindo coisas, vivendo coisas que não são aquilo que a gente realmente gostaria de viver? Uma hora a casa cai, uma hora a gente estressa, uma hora explode, depois joga tudo na cara. Eu deixei de fazer isso por você, isso, agora você faz isso comigo. E às vezes o outro nem pediu pra gente fazer, mas a gente estava lá. Por quê? Porque estávamos ali espelhando a nossa necessidade, a nossa carência. Daqui a pouco nós vamos falar de onde que vem essas necessidades, quais são as raízes por trás delas, tá? E tem também outras pessoas que muitas vezes, por conta da dependência emocional, vão se contentar com relações desequilibradas, com relações que não fazem ela feliz, mas pela necessidade de sentir que tem alguém, essa pessoa se coloca numa situação de aceitar críticas constantes, né, de aceitar situações de ciúme excessivo, parceiros extremamente ciumentos, desrespeitosos, gritam, que agridem verbalmente, muitas vezes até fisicamente. Quantas mulheres não conseguem sair de relacionamentos violentos por conta da dependência emocional? Porque elas não têm autoestima, não têm autoconfiança, e elas têm a necessidade de estar com alguém, de sentir que tem alguém, tá? Mas é uma falsa sensação, porque é como eu sempre digo, né? Tem uma regrinha. Se você tá com alguém que te faz se sentir pior do que quando você estava, então isso é um sinal de que não é essa pessoa, né? Porque a gente vai buscar uma pessoa para a gente poder somar, para que a nossa luta da nossa vida, do nosso dia a dia se torne mais leve e não mais pesada, porque já é pesado. Então, se é para ficar pesado, então eu fico sozinha, né? Mas não é tão simples assim por conta das nossas necessidades emocionais, das nossas crenças limitantes que estão ligadas com coisas que estão um buraco um pouquinho mais embaixo, tá? Então, essa mulher, ela não consegue acreditar que ela merece algo melhor, apesar de saber que existe. Por várias questões internas, ela não consegue acreditar que é possível para ela, daí ela prefere ficar ali. Então, a ideia, essa sensação, a reprogramação no sentido do merecimento, é essencial para conseguir sair desse ciclo, porque quem acredita que merece um amor saudável, quem realmente sente, quem está com a autoconfiança equilibrada, com a autoestima, não se sujeita a menos do que isso, porque é impossível. Eu falo do meu caso mesmo. Eu sou casada há 14 anos e quando a gente estava ali na faixa dos 6, 7 anos, que foi quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, até então, muitas coisas eu ficava calada para evitar discussão, por causa dos filhos e tudo mais, porque eu queria fazer meu relacionamento dar certo. Mas aquilo foi me deixando doente, foi me desconectando de quem eu realmente era, porque eu não podia colocar minha opinião, sempre discussão. E eu escolhi não colocar mais
minha opinião, mas e aí? Quem sou eu sem expressar aquilo que eu penso? Isso foi nos primeiros, né, 6, 7 anos. E quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, já contei várias vezes para vocês, eu comecei a me impor, porque você não consegue mais aceitar. Quando você vai resgatando sua autoestima, se reconectando com a sua verdadeira essência, você simplesmente não consegue mais aceitar. E aí é o tudo ou nada, entendeu? E eu fui pro tudo ou nada. Ou a gente se ajusta assim, ou não vai. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu se ajustar, né? Não é tão simples, porque ele estava acostumado com uma esposa que não se expressava durante todos os primeiros anos de casamento, que aceitava tudo de cabeça baixa, e depois ele, né, teve que se adaptar à minha versão de quem eu realmente era, mas que eu estava tentando esconder para poder agradar, né? Sempre fui uma pessoa de querer agradar demais e acabava abrindo mão de mim mesma. E é um nível de dependência emocional isso, tá? Medo de perder a pessoa, mas o preço é muito caro quando a gente tem que abrir mão da nossa paz, de nós mesmos, da nossa verdadeira essência. Então, inclusive, temos também agora liberada esse mês a imersão curando autoestima, né? Para trabalhar autoestima, também vai estar liberada aí para vocês por R$97 esse mês, tá? Outro exemplo também que eu quero trazer para vocês é aquele relacionamento onde a gente está, que muitas vezes a gente. Ele sumiu, abriu o chat aqui, sumiu o negócio aqui. Então, tem aquelas situações também que muitas vezes, mesmo quando o parceiro tá ali, tá tranquilo, tá de boa, né? A mulher tá sentindo ali a necessidade de ter que se desculpar por alguma coisa, por algum defeito, sempre tentando se ajustar por algum padrão ou outro, né? E isso também, essa questão de pedir desculpa sempre, de achar sempre, não quero incomodar e tal, isso também revela aí, né, para nós uma insegurança lá do nosso profundo, é uma sensação de não sentir bom o suficiente, e isso acaba gerando na gente ansiedade e várias insatisfações. Por quê? Porque a gente acaba se colocando no lugar de, como eu disse, ficar se ajustando ali no padrão do outro, né? Então, uma hora isso vai estourar. Então, percebeu que tá sempre pedindo desculpa, sempre, sabe, naquela postura assim de, não quero incomodar, não quero tão... Mas aí, sabe por quê? Aí, o que acontece? Dentro da terapia, a gente vai olhar o que tá por trás. Por que eu tô com medo de me posicionar? Qual é o meu medo? Por que eu não posso falar o que eu penso, né? Por que eu estou pedindo desculpa? O que eu fiz de errado? Por que eu estou com medo? Então, essas questões, mesmo quando a gente se pergunta, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, várias respostas a gente já consegue ter acesso, mas a maioria delas, porque já que 80% do nosso cérebro, tá, gente, funciona no subconsciente, então a gente funciona mais no automático do que tudo. E essas ferramentas, né, todo o meu trabalho é voltado para trazer à tona tudo que está lá no subconsciente e reprogramar tudo isso dentro de nós, porque senão a gente fica girando naqueles ciclos e muitas vezes não consegue, como se diz, sair, né? Não consegue mudar, não consegue criar um relacionamento mais saudável, um relacionamento de confiança, tanto com o outro quanto consigo mesmo. Tá? Outro exemplo que também é muito comum é de quando a pessoa tem muito, muito medo de ficar sozinha. Então, tem pessoas que entram em pânico só de pensar em ficar sozinha, tá? Então, às vezes, passa de um relacionamento ao outro, assim. Acaba um relacionamento, já tá em outro, já tá procurando outra pessoa, não consegue ficar sozinha. Então, essa pessoa, ela dificilmente vai conseguir encontrar um relacionamento equilibrado, porque ela ainda não está equilibrada internamente. Ela ainda está buscando de fora suprir alguma coisa. Porque se eu saio de um relacionamento, eu não consigo ficar sozinha. Tem gente assim, que é normal. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo ficar sozinha. E isso mostra o quê? Uma dependência emocional muito forte. Porque se eu não consigo ficar sozinha, eu acabo me sujeitando a qualquer tipo de relacionamento, né? Então, porque tudo pelo medo do outro terminar, pelo medo de se sentir rejeitado, medo de perder, o medo de ficar sozinha. Então, muitas vezes eu coloco acima a necessidade de estar com alguém. Esse medo dessa solidão faz com que essa pessoa se apegue assim, demais a outra pessoa, ao parceiro, à parceira. Isso acaba gerando aí uma relação de muito controle, né? De controle, mas como nós nunca vamos ter controle sobre o outro, isso é uma ilusão nossa, isso gera ansiedade na gente, porque lá no fundo a gente sabe que não tem como controlar o outro. A gente malemar controla a gente, não é mesmo? Quem dirá controlar o outro? Aí é missão impossível mesmo. Por isso que a nossa confiança, a nossa base tem que estar em nós, e o outro vem para somar. É aquilo, às vezes a mulher coloca o relacionamento
relacionamento como o objetivo de vida dela. Tipo assim, nossa, o relacionamento é tudo. Tem mulher que começa a se relacionar, às vezes separou e tal, começa a se relacionar, esquece até dos filhos, esquece de tudo. Pensa só no relacionamento. E o relacionamento é uma das áreas da nossa vida. Existe eu, a minha ligação com o Criador, o meu propósito de vida, que é estar aqui e evoluir como pessoa, evoluir tudo que eu perceber que eu preciso evoluir, eu tenho que evoluir. É para isso que eu tô aqui. E aí eu tenho relacionamento, profissional, financeiro, diversão, sonhos, né, viagens, coisas que eu quero aprender, cursos que eu quero fazer. Então, tudo isso vai... olha só quantas coisas são e quantas vezes, por conta da dependência emocional, a gente acaba focando em uma coisa só, engrandecendo algo que é só uma parte da minha vida, que é para fazer parte ali da minha vida. Como eu disse, é uma parceria para que a luta da vida ela se torne um pouco mais leve. Por isso tem que ser uma parceria mesmo, né? Quando o outro precisa de mim, eu tô ali, a gente vai se complementando, então aí as coisas vão dando certo. Né? Tá ficando claro para vocês? Tá fazendo sentido? Quando vocês se identificarem com alguma situação, coloca aí eu. Coloca aí o que você passa, eu senti aqui também que está fazendo sentido para vocês. Então, é muito importante a gente conseguir reprogramar essas crenças internas, essas questões internas, para que a gente possa nutrir a nossa própria felicidade, nosso próprio bem-estar, porque isso é atraente, isso que faz a pessoa querer estar perto de nós. E tem muita questão do dar e receber, né? Da energia do dar e receber. Então, assim, se eu dou demais, se eu começo a dar mais, se eu desequilibro essa troca, né? E começo a dar muito, 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 muito no meu parceiro, ele vai se afastar. E assim também nós somos. Até as dependentes emocional. Se chega um cara que é muito meloso, muito bonzinho demais, às vezes ele quer o tempo inteiro ali, naquela carência, toda hora chamando tal, até dependente emocional se afasta. É ou não é verdade? Comenta aí no chat pra mim. Por quê? Porque tem que ter o equilíbrio. Se eu percebo que eu tô dando demais, eu tenho que, opa, peraí, não, deixa eu estar no meu lugar aqui, vamos ver até onde o outro traz também, que eu tenho que dar espaço pro outro também trazer. Entrando aqui, né, às vezes eu dou essas viajadas mesmo. Entrando aqui em questão de energia agora, mas tá bom, faz parte. Vem tudo aí pro arsenal de vocês, presentinho. Então, a dependência emocional, muitas vezes, ela leva a nossa própria autocensura. Muitas vezes não é nem o outro que censura a gente se censura, a gente se poda, por medo do que o parceiro vai pensar, por medo de perder o parceiro, por medo de se sentir rejeitada, por medo de desagradar. E esse é o caso, né, das mulheres que, assim como eu contei para vocês do meu caso, que deixam de expressar as suas opiniões, né? Deixam de tomar certas decisões porque teme a crítica do parceiro. Nossa, eu tomar essa decisão aqui, ele não vai gostar, já conheço ele. Ixi, mas e aí, o que a gente faz? Vive a vida do marido, as vontades do marido, do parceiro. Então, não é sustentável. A gente consegue sustentar isso por um tempo, depois a gente vai ficando infeliz, vai perdendo o brilho, vai perdendo o sentido, vai ficando irritada com o parceiro, vai acumulando, né? Então, isso acaba criando uma relação muito desequilibrada, porque não há espaço para autenticidade e a pessoa acaba vivendo ali numa busca constante de aprovação, fazendo só o que o parceiro gosta, só o que o parceiro quer, só o que o parceiro vai achar legal, só o parceiro vai achar bom. E isso também não é atraente, não é verdade? Igual eu falei ali do namorado dependente emocional. Arruma um cara que só concorda com você em tudo, você não vai perder na graça. A gente gosta de gente autêntica. Quem são as pessoas que você segue na internet? São as pessoas que falam o que elas pensam, se posicionam? Porque isso é atrativo. A gente gosta de gente confiante, gente que tem coragem de falar o que pensa. E quando eu falo falar o que pensa, se posicionar, não é aquela coisa de eu vou falar o que eu penso. Não, nada disso. A gente pode se posicionar com amorosidade, com respeito, falar o que a gente está sentindo, o que a gente pensa, como a gente acharia melhor. Aí, se o outro não tiver tolerância, aí já é outra história. A Fernanda colocou aqui. Mas eu gosto de ficar grudada. Mas quando tenho disponibilidade para isso, respeito o momento, mas quando estou junto, quero ficar próximo. Sim, isso é muito bom. Eu entendo isso também, até porque eu também gosto
muito de estar com meu esposo. A gente trabalha home office, nós dois. Então, vai fazer aí 12 anos que a gente convive 24 horas por dia. Assim, tem que gostar muito, né? Então, a gente gosta mesmo de ficar muito juntinho. Ó, chega fim de tarde, ele é mais grudento que eu, né? Ele chega de tarde assim, já fala que tá com saudade. Falei, mas eu fiquei aqui o dia inteiro. Mas é o que você falou, de ficar juntinho, né? De ficar próximo, de aproveitar, de ficar grudado. Então, isso é muito bom. Contanto que isso tudo pode ter, porque é aproveitar o momento, eu aproveitar a companhia da pessoa. Mas se essa ânsia de estar com a pessoa for uma ânsia acima de mim mesma, acima de tudo, aí é perigoso. Se for algo que muitas vezes eu tenho que abrir mão de mim, mão do que eu gosto, de quem eu sou para estar com essa pessoa, aí é perigoso. Mas fora isso, se tiver tudo equilibrado, a melhor coisa que tem é a gente estar juntinho, tá grudado com a pessoa que a gente gosta. E bom demais também quando a pessoa quer estar com a gente, né? Aí quando eu falo assim de grude, né, pessoa grudenta, é pessoa que tá ali o tempo todo, não assim, falando, né, curtindo e tal, mas investigando, querendo saber o que tá acontecendo, né, o que você tá fazendo, fica buscando o tempo todo uma aprovação. Então, é nesses pontos que a gente tem que ficar mais atenta, para perceber se, opa, peraí, será que eu tenho alguma coisa dentro de mim que me faz sentir assim? Será que eu tô me sentindo insegura? Será que eu tô buscando algo nessa pessoa, mas que não é ela que vai me dar? Será que eu tô buscando alguma dor interna minha através dessa pessoa, né? Então, essa questão da dependência emocional, como eu disse, ela também se reflete de várias formas, né? Tem muitas pessoas que impedem, que têm dificuldade, né, que são impedidas de avançar nas suas carreiras, de buscar novos projetos, né, de enfrentar mudanças na sua vida, porque elas têm medo de ser julgadas, né? Então, elas têm medo, muitas vezes inconsciente, de caso elas fracassem, as pessoas se distanciarem delas, ou caso elas sejam bem-sucedidas também, às vezes o marido não vai gostar, ou às vezes a família vai rejeitar ela, não vai achar que ela está muito metida, muito arrogante. Então, esses níveis de dependência emocional, que são também dependência emocional, quando a gente, mesmo que inconscientemente, deixa de fazer algumas coisas, porque eu tenho medo de perder o amor, digamos assim, né? A atenção, de perder de medo do que o outro vai pensar de mim. Então, eu estou dependendo da aprovação das outras pessoas para poder dar os passos da minha vida. Então, por isso que eu falei que realmente bloqueia, né? A questão da dependência emocional bloqueia a gente em várias áreas da nossa vida e acaba bloqueando aí o nosso potencial de crescimento e de realização, tá? É isso mesmo, Fernanda? Tem sentido aí, né? Então, tanto que dentro do Despertar Co-Criadora também tem uma temporada só para trabalhar. Não, acho que é dentro da imersão da dependência emocional mesmo que a gente trabalha questões de medo de sucesso, de medo de fracasso, porque tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Se eu tenho medo de sucesso, tenho medo de fracasso, tá ligado também com pessoas. Porque o ser humano, a ânsia do ser humano é se sentir amado. É tudo que o ser humano quer. Tudo que o ser humano faz é para sentir amado. Se o ser humano quer ganhar muito dinheiro, é que ele quer se destacar para quê? Para sentir amado, para sentir importante pela família dele, se sentir respeitado, mas principalmente o amor, tá? O amor é o que nos move para fazer tudo, seja coisas destrutivas ou coisas, né, destrutivas como um relacionamento violento, por exemplo, né? Como também coisas construtivas. Então, quando a gente consegue enxergar sucesso como algo que pode ser vivido sem culpa, sem, né, que eu tenha permissão das pessoas que eu amo, quando eu não tenho que ter essa permissão falada, mas ela é interna. É eu conseguir me colocar, tirar os meus bloqueios emocionais, das minhas dependências e conseguir me colocar nesse lugar de eu tenho o direito de crescer, né? Eu posso fazer isso com segurança, não vou perder as pessoas que eu amo e tudo mais, né? Então, independente das expectativas externas, correr o meu caminho, seguir o meu caminho, fazer o que eu sei que realmente precisa. Na verdade, muitas vezes a gente faz o que precisa ser feito, tá? Então, muitas vezes tem pessoas que fracassam nos seus negócios, porque sentem que não tem permissão. Principalmente se a pessoa vem de uma família pobre, é como se ela não tivesse uma permissão. Mas como assim? Eu vou ser a única família e deixar minha família para trás? Isso daqui que eu tô falando, esse pensamento, é inconsciente, tá? Ninguém pensa isso. Todos nós queremos ter sucesso. Só que inconscientemente, lá no fundo, no nosso
inconsciente tem essas limitações, essas crenças, né, de que eu preciso ser igual para pertencer, dentre várias outras, tá? E aí a gente entra no próximo ponto, de que é de onde vem essa dependência emocional. Então, para a gente poder transformar a dependência emocional, é importantíssimo a gente entender as raízes da dependência emocional. E muitas vezes ela é ao longo da vida. E outras vezes ela já vem de nível de infância. E outras vezes ela vem de nível ancestral, das informações que já vem na minha genética. Então, se eu venho de uma família que se sacrifica muito para ganhar dinheiro, provavelmente eu vou acabar repetindo esse padrão. E eu não identificar e fizer algo para mudar. Por mais que eu tente fazer diferente, por mais que eu tenha todas as informações necessárias, pode ser que eu acabe me sabotando em algum ponto ou outro. Então, como que a dependência emocional, da onde que vem, então, essa dependência emocional, né? Como eu disse, muitas vezes ela vem da infância, porque ali, na infância, é onde a gente recebe todas as informações, todas as referências de como eu sou tratada pelos adultos, se eu recebo amor, porque geralmente a criança que não recebe esse amparo na infância, ela vai ficar buscando preencher esse buraco a vida inteira, através de parceiros, se ela não resolver isso internamente, tá? Mesmo que a gente tenha tido os nossos pais presentes, muitos trabalhavam, muitos, às vezes, até estavam presentes na mesma casa, isso eu trabalho direto com os clientes, os filhos que passavam o dia ali com a mãe, mas distante, a mãe não tinha uma conversa, não tinha nada, né? Então, a criança se sente abandonada, e a gente olha para isso e fala, é coisa de criança. Se isso estiver dentro de nós ainda, a gente vai ficar repetindo essa situação ao longo da nossa vida até que a gente resolva. A Fernanda colocou aqui, né? Então, isso que eu ia dizer, meus pais sempre foram presentes. Então, é isso. Eu era presente também na vida da minha filha, mas ela entrou em depressão, porque eu era presente como? Como que eu era presente na vida da minha filha? Para mim, manter vivo era o suficiente. Levar na escola, porque foi a criação que eu tive também. Então, levar na escola, dar comida, ver se estava tudo certo, né? Então, tudo isso eu fazia e achava que estava sendo ótimo, mas na verdade ela não tinha com quem conversar, não tinha uma conversa, eu não via ela, aquela criança ali, como um ser humano que tinha também seus desafios, seus sentimentos, suas dores, seus medos. Eu não via isso, porque eu não via nem os meus, na verdade, né? Então não tinha nem como ver os dela, né? A Flávia, tô passando por separação dos meus pais, na qual está me deixando bem triste. Então, e você tem uma ligação muito forte, né, Flávia, com os seus pais, assim, né? Sempre foram muito presentes aí na sua vida também, assim como a da Fernanda também disse ali. E a questão da separação, ela pega bastante na gente, tá? Eu passei também por essa situação com os meus pais, e na época eu preferi fingir que nada estava acontecendo. Eu pensei, deixa eles resolverem os problemas deles, tá tudo certo, né? Mas depois eu tive que trabalhar isso em terapia, tá? Porque são coisas que a gente tem que separar muito bem, né? Deixar eles... muitas vezes a gente acha que, principalmente a criança, tá? A criança muitas vezes vai puxar essa responsabilidade para ela, vai achar que às vezes é culpa dela, que os pais estão se separando. Enfim, a criança tem uma visão muito inteira, assim, muito intensa de tudo. É o amor cego mesmo. Ela só consegue ver assim, que a explicação como assim esse amor acabou? Não é possível, só pode ser eu, fiz alguma coisa errada. Então a criança, ela acaba pegando muito disso por causa desse amor cego. Agora, gente, nessa fase, já como adulto, o máximo que você puder entregar na mão deles, né? E principalmente não ignorar os seus sentimentos, mas perceber todos os seus sentimentos, os que vêm, né? Quais são os sentimentos que você sente com relação a isso vai te ajudar a identificar aonde você precisa fortalecer para que você não sofra com eles essa separação. Porque é lógico que afeta quem está em volta, né? Mas é uma escolha deles, é uma situação deles realmente. A gente, com relação aos pais, a gente não tem muito a mexer, não, né? Então, a dependência emocional, quando ela vem da infância, ela pode vir da falta de atenção mesmo, tá? No sentido de ter uma conversa, de você sentir que você tem ali um amparo emocional, sentir seguro emocionalmente, não só fisicamente, né, com estrutura e tudo mais, mas sentir que você é ouvida, sentir que você é importante, porque muitas vezes tem muita crítica, muitas coisas assim, né? Pais cobram demais, então às vezes a criança cresce sentindo que nunca é bom o suficiente, e aí tudo isso vai refletir depois, lá na frente, de buscar essa aprovação, né? Buscar essa aprovação de alguém. Depois, aí a gente tem também raízes que vêm das nossas experiências passadas, então, de traumas que eu passei. Então, às vezes eu
não tem a dependência emocional, não ela vai vir só da infância, como eu disse. A infância é uma das raízes da onde pode vir. Pode vir também de experiências que eu já passei nos meus relacionamentos, então traumas, decepções, frustrações, e isso ausência, né, de amor, onde talvez eu coloquei uma expectativa muito grande ali. Então isso pode também me colocar num lugar de dependente emocional, porque eu quero inconscientemente, eu vou buscar provar para mim que existe isso que eu criei na minha cabeça, né? Muitas vezes a nossa percepção de realidade está torcida, e sem falar que enquanto eu não curar essas questões de outros relacionamentos que eu vivi, eu vou acabar refletindo ele nos próximos relacionamentos também. Daí tem também que essas raízes podem vir também da nossa própria autoimagem. Então, se a minha autoestima está baixa, se a minha autoconfiança está baixa, se eu estou me sentindo um caco, se eu estou me sentindo um lixo, isso também faz com que eu tenha uma dependência emocional, porque aí eu preciso do outro para falar que eu tenho valor, eu preciso do outro para ficar me pondo para cima, sabe? Oh, coitadinha, não fica assim, nossa, é uma menina tão boa, oh, mas é esforçada, e isso também é uma dependência emocional. Eu vivi essa dependência emocional, de receber das pessoas esse que peninha dela, sabe? Então, isso me nutria. E como isso me nutria, era um ganho oculto do meu subconsciente, eu me colocava em lugares de coitadismo, né? Atrair situações que realmente pessoas ter pena de mim, porque o meu subconsciente buscava essa recompensa, né? Dessa carência que vinha, né? Ali de sentir que eu estava sendo cuidada pelos outros, mesmo que fosse através que eles estavam me dando atenção, importância, mesmo que fosse através da minha dor. Então, por isso, quando eu não estou muito bem com a minha autoconfiança, com a minha autoestima, conectada com a minha verdadeira essência, eu também vou acabar caindo em padrões de dependência emocional. Medo do julgamento das outras pessoas, dentre outras coisas, né? E aí vai ter também, como eu disse, crenças que vêm do nível de ancestralidade, crenças de ciclos que se repetem na família. Então, às vezes, mulheres que já carregam essa informação no DNA dessa dependência. Mas por quê? Não só porque elas carregam, mas porque provavelmente elas também repetiram, né? Passaram repetindo situações nas gerações que geravam essa dependência emocional. Então, até chegar alguém e quebrar esse ciclo, coisa vai continuar repetindo, né? Fernando colocou aqui, a terapia nos ajuda muito, eu aprendi a me conhecer e entender, mas sei que não está tudo resolvido. Enquanto nós estivermos aqui, não vai estar tudo resolvido, não vai. Eu tenho clientes, né, que passam comigo, né, que fazem acompanhamento comigo, as alunas também, eu sempre deixo isso muito bem claro, que às vezes a gente fica numa ilusão que vai chegar um momento que a gente não vai mais ter desafios, né, que vai estar tudo resolvido, só que é lógico que, o que acontece? Muda, né, o tipo de coisa. Desafios sempre vão estar aparecendo para a gente resolver. A gente sempre vai ter que se resolver internamente com alguma coisa. A diferença é que daqui para frente, depois que eu tô mais curada, depois que eu despertei a minha co-criadora interior, não é mais tão dolorido, não precisa chegar num ponto de caos, não precisa virar uma bola de neve, porque quando a coisa começa, eu percebo o movimento e eu já começo a fazer os movimentos que eu preciso fazer para mudar a direção daquilo ali, para resolver, para trazer uma solução, para colocar um limite, para sair fora de alguma situação, de alguma coisa, né? Para me expressar, para falar, opa, olha, porque quando a gente está adormecida, a gente vai empurrando, vai tudo no automático, e aí de repente vai virando aquelas bolas de neve, e por isso que estoura, por isso que vira aquele sofrimento, aquela dor intensa. Então, depois que eu desperto a minha co-criadora interior, é que eu já não vou mais ficar atraindo tantas situações negativas, óticas para mim, mas elas vão chegar de forma muito mais sutil, mas eu ainda vou sentir, vira e mexe, eu ainda vou sentir algum incômodo, alguma outra coisa, porque se eu vou resolvendo coisas, outras coisas internas vão vindo à tona para eu resolver. Só que a diferença é a intensidade, que não vai mais precisar chegar tanto nessa dor do sofrimento, do caos, porque eu já
consigo, muito antes, mexer na minha realidade. Ah, isso é muito incrível quando a gente se torna co-criadora da nossa realidade, que é esse processo que eu me especializei em guiar as minhas alunas, as minhas mentoradas, porque quando você se torna co-criadora da sua realidade, algo que viraria ali uma coisa terrível ali na frente, quando você já percebe, já muda aquela frequência ali, já se posiciona, já faz o que ser feito, porque você já percebeu lá na frente, aí você, e para isso você tem que ter autoestima, funcionamento, não pode ser dependente emocional. Então, isso é estar no controle, e isso evita muito sofrimento para nós, né? E aí a gente vai resolvendo cada coisa que vai aparecendo. Enquanto a gente estiver vivo aqui, vai aparecer alguma coisa para a gente poder se resolver internamente, curar internamente e evoluir internamente. Tanto que através do Theta Healing a gente trabalha questões aí de níveis, né? Como eu disse, ancestrais, níveis de infância, níveis de outras existências. Quando a gente fala de ancestralidade, olha para trás, para toda a história do planeta Terra, tudo isso está registrado em nós. E quando a gente não está resolvendo coisa nossa, a gente também está resolvendo coisa deles. Coisa da nossa ancestralidade, que é muito bom, porque isso muda toda a história das próximas gerações, tá? Então, existem algumas crenças, né, internas que fazem com que a gente, crenças subconscientes, são crenças de não merecimento, crenças de medo da solidão, fazem com que a gente se coloque nesse lugar inconscientemente de dependência emocional. Então, crenças como, por exemplo, é difícil ter alguém, ou eu não sou boa o suficiente sozinha. Então, essas aí são âncoras que vão manter a gente ali na dependência, tá? E aí, então tá, como romper essa dependência emocional? Como mudar isso, né? Para mudar, para transformar essa dependência emocional dentro de nós, a gente precisa fazer um trabalho para resgatar o nosso verdadeiro valor. Então, eu vou falar aqui para vocês quais são os pilares que eu trabalho com as minhas alunas para mudar essa energia de dependência emocional. A Fernanda colocou, eu tenho essa crença de que é difícil ter alguém. Então, aí, olha só, conscientemente a gente não consegue nem imaginar o que pode ser. Por isso que o trabalho no subconsciente, no nível subconsciente, é muito importante. Porque existe um motivo pelo qual, em algum momento, esse programa foi instalado em você, de que é difícil ter alguém. Alguma coisa deixou um registro aí dentro de você que te trouxe essa sensação, e isso ficou registrado em você. E, às vezes, tá ligado com coisas que não tem nada a ver, que se a gente fosse tentar imaginar, a gente nunca imaginaria. Mas não é à toa, não é do nada. Se tem essa sensação de que é difícil ter alguém, é porque tem raiz por trás disso. Existe aí uma raiz, uma memória, onde foi criado esse padrão para você. Talvez, na referência de relacionamento, bom, no caso dos seus pais, você falou que eles eram presentes, né? Na questão da infância ali. Talvez possam ter sido as primeiras, que você teve primeiros relacionamentos traumáticos, também pode criar esse tipo de crença, tá? Mas aqui eu estou trazendo alguns exemplos. Como eu disse, cada ser humano é um universo de possibilidades. Dentro das temporadas, a gente faz vários healings, são meditações guiadas, onde eu guio as minhas alunas nesse processo. É o mesmo processo que eu faço no individual, mas eu faço também lá no programa de forma guiada, né, para você conseguir acessar isso dentro de você, através do subconsciente. Então, voltando aqui aos pontos, né, que eu preciso para poder sair dessa dependência emocional. Então, eu preciso ter clareza de quem eu realmente sou. Então, eu tenho que definir quem eu sou, o que eu quero, quais são os meus limites, pensar nas situações do meu dia a dia, ter tudo claro para mim, onde foi que eu cedi aos desejos das outras pessoas sem questionar, né? E nesse processo é fundamental a gente reconhecer que a nossa história, que as nossas escolhas têm valor. Isso aqui eu tô falando do consciente, tá? Mas existe todo um processo inconsciente para a gente chegar nesse ponto, de ter essa clareza. Tem que fazer muita limpeza antes de chegar aqui, né? A questão da autoaceitação. Então, eu tenho medo do outro não me aceitar. Se eu tenho medo, é porque em algum nível interno eu ainda não me aceito completamente. Faz sentido para você? Tudo um espelho. Tem a questão também da autovalorização. Então, é muito importante eu me autovalorizar. Eu ser a primeira que me dou o valor que eu espero que o outro dê. Então, é um espelho. O outro só vai me valorizar da mesma forma que eu me valorizo. Me respeitar no mesmo nível que eu me respeito. Então, será que eu
será que eu respeito os meus princípios? Será que eu respeito as minhas verdades? Será que eu tenho sido íntegra comigo? Será que eu me valorizo? Como eu converso comigo mesma, na minha mente, no meu interior? Eu sou amorosa comigo? Eu me respeito, eu me valorizo? Ou me ponho para baixo, né? Me desrespeito, porque como que eu me desrespeito? Abrindo mão de quem eu sou para agradar o outro. É uma das coisas, tem várias, né? Através também é preciso a gente resgatar o autocuidado, prazer na vida, né? Resgatar atividades que trazem prazer pra gente, tanto no relacionamento quanto fora do relacionamento, para que a gente se sinta independente também, né? Porque a nossa vida, ela tem que ser completa por mim mesma. A minha vida ela tem que ser completa por mim mesma. Por quê? Porque a gente não sabe quando o outro não vai estar mais. Seja porque ele mudou de ideia, ninguém tem controle. Seja porque a pessoa faleceu, enfim, tudo pode acontecer. E o meu único porto seguro sou eu. Só pode ser eu, meu único porto seguro. Eu e o Criador. Conexão aqui, direta. É a única certeza que a gente tem, para que a gente possa estar forte o suficiente diante das situações, né? Então a gente precisa conseguir também buscar essa satisfação pessoal além dos relacionamentos, né? Entender que eu sou um ser que tem toda uma história, toda uma bagagem, todos os meus gatilhos emocionais, minhas crenças, e assim também o meu parceiro é um ser que ele tem a história dele, as crenças limitantes dele, os traumas dele. Então, não dá para a gente construir, esperar que as coisas saiam do jeito que a gente quer sempre, né? Então, a gente tem que ter essa certa independência para permitir que o outro também seja como ele é, com os defeitos dele e tudo mais. Lógico que eu vou escolher aquilo que está dentro do meu limite ou não, né? Então, é importantíssimo a gente fazer esses alinhamentos. São todos alinhamentos internos que livram a gente de ter alguém, que livram a gente do medo de ficar sozinho. Olha, quanto o nosso relacionamento, um relacionamento, ele é mais pacífico. Imagina viver, não sei se vocês já viveram isso, mas quanto é bom viver um relacionamento que você não tem que ficar preocupada se o outro não. Você pode aproveitar um dia de cada vez, o máximo. Com o plano, lógico, a longo prazo, né? O meu plano é estar para sempre com meu esposo, dele também é estar para sempre comigo. Mas eu tenho garantia que isso nunca vai mudar? Não tem como ter essa garantia. A gente fez um compromisso, é claro. Mas, assim, da minha parte, eu garanto. Mas eu não posso garantir a parte dele. Então, eu sou meu porto seguro, né? E isso é muito bom para o relacionamento, porque eu posso ver um relacionamento com paz, com tranquilidade, sem estar pensando no que o outro está pensando, no que o outro está fazendo. Existe um limite, né? Lógico, a gente que é casado, a gente tem que dar e receber satisfações, faz parte. Quem é namorado e tudo mais, mas tem um equilíbrio, né? A Flávia colocou aqui, meu subconsciente está abalado, acho que não sou bom o suficiente para o outro, meu corpo não está como quero. Então, e tudo isso é resolvido internamente, porque, como eu disse, o que é atraente mesmo não é o corpo, não é nada externo, é a nossa autoconfiança. E você pode fazer 1000 cirurgias, que eu já atendi várias mulheres aqui que gastam, né? Gastaram muito dinheiro aí com cirurgia e tal, só que a pessoa não fica feliz. Pode ser gente, vocês viram, vocês já tem a prova aí. Quantas artistas, cantoras, mulheres maravilhosas, ricas, poderosas, beldades, são traídas, são trocadas, são abandonadas. Só que quantas delas também abrem mão de quem realmente são para poder estar em certos relacionamentos? Isso nós vimos muito aí. Da Shakira, né? Apareceram vários vídeos ali dela sendo esnobada praticamente, né, pelo cara, assim, tratada de qualquer jeito. Fala, por que você está aceitando isso? Problemas de autoestima, problemas de autoconfiança, assim. Então, todas essas questões externas, elas não vão mudar nenhuma da nossa realidade. Pode chegar o príncipe, perfeito, mas se você não estiver equilibrada internamente, né, se eu não estiver equilibrada internamente para receber, eu vou dar um jeito para cá. Então, a primeira coisa é me resolver. Antes de entrar no relacionamento, eu sempre falo com meus alunos e meus clientes, você não vai pensar em relacionamento. Enquanto você não estiver muito bem com você não vai pensar em relacionamento mais. Porque você vai atrair alguém com os mesmos problemas emocionais que você tem, mas em níveis diferentes e situações diferentes. Só isso. Porque, né, a gente é sintonia, tudo é energia. A gente vai se sintonizar e atrair para o nosso campo aquilo que reflete a nossa energia, né, as nossas emoções e as nossas crenças. Então, melhor coisa é mergulhar para o seu processo interno e não pensar mais nisso, não pensar mais em relacionamento enquanto o seu relacionamento com você não se bastar. E é incrível, porque quando você para de ficar procurando e pensando tanto, aí
começa a aparecer. Começa a aparecer, tá? Bom, chegamos agora no nosso momento de fazer os testes de crenças limitantes, né? Para a gente poder descobrir aí quais são as crenças inconscientes. Vamos testar 10 crenças aqui. Vamos descobrir aí quais são as crenças que você tem. Assim que você for, depois você vai receber também o relatório desse diagnóstico, teste lá no seu e-mail, tá? Como que a gente vai fazer esse teste? Primeiramente, você vai pegar um papelzinho e vai escrever os números de 1 a 10, tá? Pega o papelzinho, escreve os números de 1 a 10, com um tracinho na frente assim. Por quê? Daqui a pouco eu vou guiar vocês no teste, e aí eu vou falar a crença, vocês vão testar com o corpo, utilizando o corpo como um pêndulo. Como funciona esse teste? Esse teste, ele acessa o nosso subconsciente, né? Porque ele é feito com o corpo. Uma coisa é eu testar, por exemplo, programa, se eu falar, quando eu comecei, por exemplo, programa Eu Me Amo, que eu fui testar, eu achava que eu me amava, até porque na época eu era fitness, viu, Flávia? Eu era marombeira, cheia de fãs na cidade inteira, e eu não me sentia, e depois eu descobri que eu não tinha amor próprio nada, eu não me amava como eu era. E aí é o que eu disse, se a gente não ir na raiz, a gente vai ficar tentando de encher de coisas externas, mas que não vão preencher. Então, beleza, já escreveram o de 1 a 10 aí no papelzinho, e aí a gente fica de pé para fazer esse teste, tá? Porque a gente utiliza o nosso corpo como um pêndulo, como eu disse, para trazer as informações das nossas células, do nosso subconsciente. E aí eu vou falar o programa, a crença, vocês vão repetir da boca para fora e vão sentir se o corpo vai balançar um pouquinho para frente, ele vai puxar um pouquinho para frente, ou se ele vai puxar um pouquinho para trás. Se ele puxar um pouquinho para trás, a resposta é não. Aí você vai marcar o N na frente do número da crença que eu falei. Se ele puxar um pouquinho para frente, a resposta é sim. Aí você vai marcar o S na frente do programa que eu falei, tá? E depois que a gente terminar, eu vou mandar o link do teste aqui do formulário com o teste completo para vocês preencherem e receber a resposta de cada crença dessas que aparecerem para vocês aqui. Tá? Eu vou guiar vocês aqui na meditação para a gente fazer essa conexão. Respira fundo. Fecha os olhos. Vai sentindo uma luz, uma energia que vai saindo pelo seu coração. E essa luz vai se expandindo pelo seu corpo. E você vai sentindo cada fibra muscular do seu corpo se soltando, se relaxando. Vai soltando os músculos da face. Vai soltando o músculo dessa testa franzida. Relaxa. Solta os músculos da mandíbula, da língua, do pescoço, dos ombros, dos braços, das costas. Vai soltando os músculos das pernas, dos pés. Você vai sentindo essa energia saindo pela sola dos seus pés como raízes que vão atravessar todas as camadas da Terra até chegar no núcleo do nosso planeta. Vai descendo, 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 atravessando todas as camadas da Terra. E ao se aproximar desse grande núcleo de energia, você vai conectar suas raízes e vai puxar para você toda essa energia pura, renovadora, do centro do nosso planeta. Puxa, puxa, puxa. Sente essa energia subindo, subindo, atravessando todas as camadas, entrando suavemente pela sola dos seus pés, subindo pelas pernas, subindo pela coluna, limpando, ativando, equilibrando seus centros de energia até o topo da cabeça. Onde vai saindo uma linda bolha de luz e você vai se imaginando dentro dela como uma miniatura de você, que é a sua consciência. E você vai sentindo que essa bolha começa a subir, vai começando a subir dentro dessa bolha, atravessando o teto. Vai subindo, subindo, passando pelas nuvens, subindo mais alto e mais profundo, mais alto e mais profundo. Atravessando a atmosfera da Terra, entrando pelo espaço. Vai passando por camadas de luz escuras e claras do universo.
Vai passando por camadas douradas, cintilantes, por camadas gelatinosas, coloridas. Você vai percebendo um ponto de luz branco perolado, levemente azulado, que vai se aproximando de você. Conforme vai se aproximando, essa luz vai aumentando, vai ficando mais forte, e dela vai se abrindo um portal, onde sai toda essa luz. E você vai entrando por esse portal, e vai percebendo que lá dentro só tem essa luz para todos os lados, que é a energia da fonte da criação, do nosso Criador de tudo que é. E aí você vai subindo mais profundo, mais alto e mais profundo, mais alto e mais profundo. Vai sentindo essa energia entrando pela sua bolha de luz, tocando a sua pele. E você vai se tornando uma só com toda essa energia da fonte. Respira fundo. E agora vamos solicitar ao Criador. Solicite, peça também, para que seja feita uma limpeza. Fala, Criador, eu te peço, te solicito que seja feita uma limpeza no meu campo energético, na minha casa. Vamos solicitando ao Criador que seja feita, que seja removida todas as energias densas, negativas que estão no seu campo nesse momento. Que seja enviada para a luz e substituída pela energia do amor incondicional, que é a energia mais pura da fonte. Você vai testemunhando toda essa energia densa, negativa, pesada, se desprendendo do seu corpo, do seu campo energético, das suas células. E você vai testemunhando essa energia subindo, indo embora, e entrando nessa luz, nessa camada de luz perolada, onde tudo é transformado, tudo é transmutado. Toda a energia da sua casa, energia negativa, densa, que possa ter na sua casa, nas pessoas que moram com você. Vai testemunhando toda essa energia indo para a luz do Criador. Você vai percebendo um feixe de luz que vai descendo e entrando pelo topo da sua cabeça até o seu coração. É a energia do amor incondicional que começa a se expandir pelo seu corpo, em cada uma das suas células, se expandindo pelo seu campo energético, se expandindo por toda a sua casa, também para as pessoas que moram com você, se tiver mais alguém com você. Vai sentindo toda essa energia da fonte, respira fundo. Devagarzinho pode ir voltando, para que a gente possa agora sim fazer o nosso teste de crença. Então, podem ir voltando, podem ir ficando de pé. Simplesmente fica de pé, deixa o seu corpo relaxado, solto. Respira fundo, relaxa. Então, crença número 1. Eu preciso de outra pessoa para me sentir completa. Preenche aí, se deu não, põe o N, se deu S, se deu sim, põe o S. Depois, quando vocês preencherem o formulário, vocês vão receber a resposta de cada uma dessas crenças, tá? Como que elas atuam no seu dia a dia, de onde elas podem vir. Crença número 2. Eu tenho medo de ficar sozinha. Marca lá o resultado. Volta, centraliza o corpo, relaxa. Crença número 3. Eu posso ser eu mesma no relacionamento. Marca lá se deu sim, deu não. Lembrando que puxou para trás é não, puxou para frente é sim. Crença número 4. Eu tenho medo de ser rejeitada.
Marca lá, retorna, respira fundo, relaxa. Crença número 5. Prefiro aceitar pouco do que ficar sozinho. Lembrando que são crenças inconscientes, tá? Ninguém escolhe ter esse tipo de crença conscientemente. Marca lá, respira fundo, relaxa. Crença número 6. Eu preciso ter alguém para ser feliz. Crença número 7. Eu preciso me sacrificar para o relacionamento dar certo. Marca lá, se deu sim, se deu não. Volta, relaxa, respira. Crença número 8. Se eu me destacar, serei abandonada. Marca lá. Volta, centraliza, respira, relaxa. Crença número 9. Eu tenho medo de desagradar as pessoas. Respira fundo, relaxa. Vamos para a última crença. Eu tenho que ser sempre boazinha para gostarem de mim. Essa última é uma crença também muito que vem da infância. Agora eu vou mandar aqui para vocês o link do formulário aqui no chat, para que vocês possam clicar e preencher, tá bom? E preencher aí o teste para enviar para o e-mail de vocês. Assim que você preencher e clicar para enviar, vai chegar uma cópia dos resultados no seu e-mail também. A Flávia colocou aqui a questão 10, né? Que apareceu para você, deixa eu ver. Eu tenho que ser sempre boazinha para gostarem de mim. Essa crença, Flávia, eu trabalhei muito essa crença em mim também, tá? É uma crença que muitas vezes ela vem da infância, porque pode ser assim uma criação mais rígida, tá? Uma criação ali onde a gente, quando a gente não agrada, a gente muitas vezes pode receber punição ou ficar de castigo, ou os pais se distanciam, né? Às vezes os pais dão um gelo na gente e a criança não quer aquilo, né? Então a criança ela acaba se colocando ali no papel de fazer tudo 100% do que os pais mandarem para não desagradar de jeito nenhum, porque se eu desagradar, eu vou perder o amor. Se eu desagradar os meus pais, eu vou perder o amor. Então, é um exemplo, tá? Que pode vir daí essa questão da gente ter essa crença de ter que ser boazinha sempre. A gente ter que falar amém para todo mundo, a gente não poder desagradar ninguém, né? Então, isso é uma questão também que causa muito a questão da... Ela também é um reflexo, né, de dependência emocional, porque eu só me coloco em certas situações para poder me sentir amada, me sentir querida pelos outros. Então, é possível reprogramar sim. Inclusive, não esqueçam que as temporadas, elas agora estão liberadas, essas imersões. Tá? Então, por exemplo, a imersão da dependência emocional, acho que tem 5 ou 6 sessões lá dentro, sessões guiadas, tá? Só da dependência emocional. Aí tem também a da autoestima. Vamos, então, enraizar a nossa energia, tá? Para a gente poder fechar aqui a nossa pílula de hoje. Então, podem fechar os olhos. Vai sentindo toda essa luz, essa energia à sua volta. Eu vou trazer alguns downloads também, tá? Para que possa fortalecer vocês com relação a essas questões. Então, respira fundo, relaxa.
Para receber é só você falar que sim e testemunhar também essa energia dessas informações se instalando nas suas células. Você me permite trazer para suas células a definição mais elevada do Criador, de valor, de reconhecer o seu valor, de que é seguro, tranquilo e permitido para você reconhecer o seu valor, independente das outras pessoas, independente do externo, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. Sim? Respira fundo. Posso também trazer para suas células a definição mais elevada do Criador, de se sentir digna, de ser amada, de ser respeitada, de se sentir aceita por ser quem você é. Sim? Respira fundo. E que também você sabe qual é a definição mais elevada do Criador, de se colocar em primeiro lugar, que é seguro, tranquilo e permitido para você se amar, ter a virtude do amor próprio, da melhor e da mais elevada maneira, se colocando em primeiro lugar na sua vida, sem precisar se sentir egoísta por isso. Sim? Vai sentindo uma luz dourada, uma cascata de luz dourada caindo sobre você, vai se enxaguando nessa luz, sentindo toda essa luz reluzindo aí nas suas células, ativando o seu brilho, a sua luz, que é nata, que já vem do Criador, que já é de você. Você vai percebendo que a sua bolha de luz se aproxima, você vai entrando nela, e vamos começar a descer. Vem descendo, descendo, atravessando o portal, passando pelas camadas gelatinosas, coloridas, passando pelas camadas douradas, cintilantes, passando pelas camadas de luzes escuras e claras do universo, descendo, 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 passando pelas nuvens, vai se aproximando, vai sentindo essa energia entrando pelo teto, suavemente pelo topo da sua cabeça, passando pelo seu corpo, pelas suas pernas, saindo pela sola dos pés, indo até o coração da Mãe Terra, para a gente aterrar a nossa energia. Vai descendo, descendo, vai sentindo essa energia descendo como raízes que vão atravessando todas as camadas da Terra, até chegar no núcleo do nosso planeta. Desce, desce, desce. Vai se aproximar desse grande núcleo, você vai conectar suas raízes e puxar para você essa energia pura, renovadora e de força. Puxa, puxa, puxa. Sente essa energia subindo, subindo, atravessando todas as camadas, entrando suavemente pela sola dos seus pés, subindo pelas pernas, subindo pela coluna, limpando, ativando, equilibrando seus centros de energia até o topo da cabeça. Respira fundo. E assim que vocês se sentirem prontas, podem abrir os olhos. Gratidão pela participação de cada uma de vocês. Espero que tenha auxiliado aí no processo de vocês. Esse é o primeiro passo, que é reconhecer aquilo que eu preciso curar em mim para poder co-criar uma realidade alinhada com o que eu desejo. Que a nossa realidade ela é co-criada, ela é um reflexo do que tem dentro de nós. Quando me falaram isso a primeira vez, eu fiquei muito puta da vida. Mas é verdade, eu já comprovei isso em várias experiências. Tá? Então, desde experiências simples, mas até outras complexas.
diversas, que tudo eu conto lá dentro do programa Despertar do Criador. Então, esse mês, tá? Só passando aqui para vocês já em primeira mão, tudo que vai rolar de promoção esse mês, vai ter as imersões que vão ser disponibilizadas para vender separadamente do programa. Tem a imersão saindo do caos emocional, tem a imersão saindo da ansiedade, tem a imersão para se livrar da procrastinação e da autossabotagem. Todas elas têm em média de 5 a 7 sessões cada uma, tá? Tem a imersão da dependência emocional, sair da dependência emocional. Tem a imersão para resgatar a autoestima. Tem a imersão para trabalhar só questões de relacionamento. E tem também aí depois eu destravo sua vida, não é imersão, né? Mas as imersões esse mês então vão estar sendo vendidas a R$ 97,00 cada uma. Ou quem quiser ter o acesso, cada um, porque às vezes você precisa trabalhar só uma questão específica ou outra, tá? Agora, quem quiser ter o acesso completo ao programa Despertar da Co-Criadora, um ano de suporte no grupo com as alunas, a gente está tendo encontros ao vivo ainda, que eu acho que vai até ali para março, que eu estou gravando ao vivo as sessões das últimas 3 temporadas, agora que a gente está gravando, né? E por isso que ainda está no valor, o último mês no valor da versão 1.0, que é 397. O valor desse programa completo, a hora que ele estiver pronto, é R$ 997,00. Ele não vai para esse preço ainda do mês que vem, eu vou diminuir o desconto, ele vai para 597 a partir do mês que vem. Mas esse mês de novembro ainda está 397 para você acessar todas essas imersões, ter o suporte no grupo comigo, diretamente comigo por um ano. Então é um ano de terapia, tá, gente? Você pode fazer todo esse processo desses 12 passos em 3 meses, ou você pode fazer em um ano, tá? No seu tempo. Eu vou estar ali para te dar suporte. E para esse mês também ainda tem uma cereja do bolo, que quem se tornar aluna do Despertar da Co-Criadora também vai ganhar aí um mês de o tratamento, né? A próxima turma do tratamento Destrave Sua Vida, que é o meu tratamento de limpeza energética que eu faço todo mês, e a próxima turma começa na próxima segunda-feira. Então, quem adquirir o Despertar da Co-Criadora 397, que é o último mês nesse valor, vai estar ganhando também o tratamento que começa segunda-feira, ok? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda lá no particular, tá bom? Bora ajustar essas velas, bora reprogramar esses padrões aí e pra cima. Vamos cocriar um ano novo diferente para nós, né? Tem que cocriar, começa agora. Até o fim do ano dá tempo de ser uma nova mulher, hein? Tá bom? Um beijo e vamos falando. Tchau, bom descanso para você.